Gente, tem uma atividadezinha de vocês que tem sobre frações. Na realidade, nem explica, só tá atividade sem explicação. Aí a tia vai fazer esse videozinho, vai transformar lá no YouTube e vai mandar para vocês. Gente, ideia de fração. Lá vocês têm várias figuras e essas figuras elas foram divididas em várias partes. Mas antes da gente iniciar, a tia queria falar um pouco sobre como surgiu essas frações. As frações na realidade surgiu, pessoal, há cerca de mais ou menos 3.000 anos atrás. Vocês já prestaram atenção que em quase todos os livros de matemática, principalmente nas séries iniciais, fala muito sobre os hindus e sobre o povo egípcio, não é? Então, assim, as frações elas surgiram há cerca de 3.000 anos atrás, lá no Egito Antigo. Mas por que surgiu? Gente, alguns agricultores egípcios, eles tinham suas terras muito próximas do rio Nilo. Eu acredito que todos vocês já falaram, já ouviram falar sobre o rio Nilo. É o segundo maior rio do mundo, né? Primeiro nós temos o rio Amazonas, né? E em segundo está o rio Nilo. E ele é um rio muito grande de extensão de água e muito importante também. Então, assim, e o que isso tem a ver com os agricultores? É porque eles tinham muitas terras bem próximas do rio Nilo. Aí tinha determinadas épocas do ano em que o volume de água subia, né? Subia esse volume de água e terminava derrubando as cercas, né? As cercas que delimitava, separava as cercas de outros povos, né? Vários povos, vários agricultores eles tinham separado por essa cerca. Quando o volume de água do rio subia, essas cercas caíam, não é? Aí o que aconteceu? Eles achavam que tinham que haver alguma forma de limitar essas terras, né? Aí eles começaram a usar uma unidade de medida. Pegava e media com cordas, né? Pegava e fazia umas medidas com cordas. Que nós sabemos que antigamente as medidas eram com cordas, para contar usavam pedrinhas e etc. Só que eles viam que depois que eles mediam com cordas, eles viam que a medida nem sempre dava certo. Tá certo? Por exemplo, eles pegavam, para medir uma cerca, eles pegavam 6 pedaços de cordas, 6 cordas e mais um pedaço. Aí o que aconteceu com isso? Aí então eles começaram a utilizar um número chamado fração. Só que ainda não tinha esses números chamados fração, ainda não estava perfeito. Aí, como sempre, veio os povos hindus, né, que começaram a associar, a utilizar o sistema de numeração decimal. Aí foi a partir daí, utilizando essas frações através da numeração decimal, é possível até hoje a gente resolver vários problemas envolvendo as frações. Tá certo? Então, são coisas simples, são coisas básicas. No caso aí foi só uma pequena explanação para mostrar para vocês direitinho. Então, pessoal, aqui ó, nós temos ideia de fração, tá certo? Essas frações, pessoal, ela tem 2 termos. Digamos que essas frações, a gente tem um termo A, temos dividido esse termo A de um termo B por um tracinho, que fração na realidade é uma divisão de um inteiro em partes iguais, tá certo? Em partes iguais. E que cada um desses números aí, eles têm, pessoal, como é que se diz? Eles têm uma finalidade. O numerador tem uma finalidade e o denominador também tem uma finalidade, ok? Então, pessoal, deixa eu só te ajeitar aqui o laser para ficar melhor. Então, pessoal, o inteiro. Digamos que essa aqui é uma pizza, ok? E essa pizza,
foi dividida em 4 partes iguais. Vocês estão vendo que é uma pizza, né? Vamos considerar que seja uma pizza. Ela foi dividida em 4 partes iguais. Dessas 4 partes, foram tomadas 2 partes dessa pizza. Aqui ao lado, eu tenho 2/4. Lembrando que ali eu expliquei que uma fração ela tem um número A, um número B, que esse A é o numerador e que esse B é o denominador e que ambos têm finalidades. Então, aqui, professor, e o que esse 2 que está lá no numerador está representando? Esse 2 está representando quantas partes da pizza foram tomadas ou foram comidas. E esse 4 está representando em quantas partes iguais essa pizza foi dividida. Ela foi dividida em 4 partes que está no denominador e foram tomadas 2 dessas partes que está no numerador. Como se lê? 2, que representa o numerador, quartos, que representa o denominador, que é a parte que foi dividida todo o inteiro. Ok? Então, beijo da tia e tia vai mais um exemplo aqui. Digamos que aqui seja uma barra de chocolate. Essa barra de chocolate foi dividida em 6 partes, que está aqui no denominador. E dessas 6 partes do chocolate foram comidas ou tomadas 3 partes, que está no numerador. Como se lê? 3, que é o numerador, e sextos, que é o denominador. Ok? Abraço, galera!